pessoal, tudo bom? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agendor. E hoje a gente está no último dia de palestras do Inteligência Tática. Tá acabando, mas a gente ainda tem conteúdo. E o conteúdo que a gente tem agora é vamos ressignificar o uso do CRM. Vamos ressignificar todo esse aparato que a gente tem na nossa operação comercial. E para isso a gente trouxe o André Mello, que é gestor de estratégia comercial na Linx e vai contar um pouquinho mais sobre o assunto para a gente. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, tudo bom? Nayara. Obrigado. Eu quero provocar vocês a repensar um pouquinho sobre a estratégia de CRM e por que as empresas realmente compram essa plataforma, esse processo, né? Adotam esse processo dentro da empresa, né? Então, primeiro, para quem não está familiarizado com a sigla, CRM quer dizer Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente. Então, quando a gente busca esse tipo de solução ou plataforma, as empresas geralmente procuram duas coisas, né? Eu quero monitorar meus vendedores, eu quero olhar minhas vendas, mas esquece o teor básico disso tudo, né? Que na verdade é gerenciar o relacionamento com o cliente. Então, às vezes as empresas ficam muito mais preocupadas em entender quais são as atividades dos meus vendedores, as vendas, meu funil, e esquece um pouquinho de tatear toda a jornada do cliente, né? Então, hoje, algumas empresas ainda adotam modelos um pouquinho mais antigos de venda, onde o que era importante era só bater o sino e fazer a venda, e esquecia o resto da jornada. Isso muda um pouco. Sim, então, com as áreas de marketing e vendas mais integradas, e falando um pouco mais de relacionamento com o cliente, né, voltado ao sucesso do cliente, isso muda um pouco o significado propriamente de relacionamento com o cliente, né? Então a gente tem que relembrar muito isso quando a gente começar a desenhar um processo, idealizar um processo de relacionamento com o cliente, sendo ele uma plataforma, né? Isso não está limitado a vendas. Eu tenho que pensar isso olhando desde antes de ele chegar até no marketing, né? Como é que eu vou tatear esse cliente, como é que vai ser essa jornada desse cliente dentro da minha estrutura, das minhas plataformas, né? Como é que ele passa por marketing, como é que ele passa por vendas, logicamente dito, né? E como é que ele permeia pela toda a minha empresa até a área de retenção, onde um dia esse cliente pode ir embora. E no final do dia eu preciso saber qual foi a história desse cliente, né, na minha empresa, né? Qual foi o meio que ele entrou, como é que ele passou pela empresa, quais foram os touches que eu tive com esse cliente, o que foi de bom, o que foi de ruim, e como é que eu posso fazer com que ele seja meu promotor para o meu negócio, para outros clientes também, entendeu? A gente pensa numa jornada muito mais de dentro para fora, ao invés de pensar de fora para dentro. Então, ao invés de eu perguntar como eu deveria vender, eu deveria perguntar para o cliente como ele vai comprar, né? Então, isso facilita muito a minha jornada. E aí, quando eu penso como ele vai comprar, porque o cliente hoje está muito empoderado, né? Então ele já fez toda a lição de casa que você não fez antes. Sim, já pesquisou, já tem referências. E ele conhece você muito mais do que você conhece ele. Sim. Então ele conhece você, teus produtos, teu preço, teus concorrentes, teus pontos fracos e fortes, você conhece só você. E esquece dele também. E esse cliente, ele pode ser tateado de várias maneiras, né? É igual ao banco. Então, tem gente que gosta de ir ao banco, tem gente que faz a sua relação digital com o banco, e gente que sequer foi ao banco ou um dia abriu a conta, né, pelo mobile. Mas no final do dia, todo mundo tem uma conta e todo mundo tem seu dinheiro movimentado lá dentro. Então, é isso que tem que ser entendido. Quais são os hábitos dos meus clientes? Né? Como é que eles são tateados e como eles gostariam de ser acionados ou tateados por nós, né? E aí, às vezes, quando a gente começa a estruturar um processo de CRM, a gente esquece um pouco disso. A gente fica muito voltado para dentro, olhando exatamente, olha, meu vendedor tem que ter X atividades, ou meu funil tem que ter exatamente, né? E aí se confunde muito etapa com atividade. E você esquece o primordial, que é olhar para fora, olhar para o cliente, né? E aí é legal que você tem duas jornadas nesse processo, que são mega importantes. Primeiro, é lógico, essa do vendedor, do cliente, que olha e fala assim, olha, como é que eu vou comprar nessa empresa e como é que essa jornada tem que ser fluida, simples, sem barreira, e tem que ser engajada. Tem que engajar o cliente todo o tempo, provocar ele de uma certa maneira do que eu consiga atraí-lo, mas sem ser demasiado com o cliente, ok? E uma outra jornada mega importante é a do vendedor nesse contexto. Com certeza. Que é mais, assim, geralmente a gente esquece. Sim, né? A gente está focado no cliente, o que deve ser realmente uma prioridade, mas o vendedor também tem que ter. Então,
o vendedor, quando a gente fala de CRM, ele se arrepia, né? Ele acho que é burocracia, que é obrigação, que ele vai ser controlado, que os leads que ele vai colocar lá vão ser perdidos ou que alguém vai tomar dele. Sim, verdade. E no final do dia, né, ele é a pessoa que é a persona que faz orquestrar o CRM de fato, né? Só que às vezes a gente pensa tanto num processo para dentro da empresa, esquece do cliente e também esquece do vendedor, que é a pessoa que vai utilizar isso, que vai fazer com que a tua plataforma, a tua coleta de informação seja fluida, que esse é a última pessoa que a gente chama para a conversa. Deveria ser a primeira, né? Sim. Então, e aí que está o tendão de Aquiles do CRM, né? Você investe milhões, às vezes na plataforma, no processo, e você acaba não usando. Tem uma Ferrari lá, né, cheia de botão, o motorista tem até a carta, mas ele não quer, como tem muito botão e é muito burocrático, ele não quer, na verdade, dirigir ou pilotar o teu processo. Então, se você pensar numa jornada um pouco mais fluida, simples, e trazer ele para a ideação do processo, fica muito mais simples, né? Porque ele sabe o calor da ponta. E a gente esquece de fazer isso no final do dia, né? Então, se ele participar da ideação, fazer com que o processo de automatização daquelas informações que ele tem que colocar lá dentro seja simples, fluida, e que no final do dia ele faz CRM. Ele faz CRM. Né? Primeiro ele parte de uma agenda e com certeza ele vai para uma reunião. Nem que seja uma agendinha para anotar. Ele vai para uma reunião. 15 minutos antes, ele vai dar uma bugada no cliente, ele vai entender exatamente aquele cara, vai olhar o LinkedIn, vai olhar o Instagram, vai entender exatamente esse cara, vai ligar para um amigo dele porque tem um processo prático, vai fazer um notes das anotações que tem que fazer, tudo fora. Sim. Tudo fora. Mas aí pensou que tem que fazer isso dentro do CRM, aí... Já arrepia, né? Sim. Então, se você consegue promover todas essas cacarecas que ele monta fora, dentro da plataforma, ajuda bastante a engajar o vendedor a te trazer mais insights e a te ajuda a tomar decisão baseada nas informações de coleta que ele tem durante esse relacionamento com o cliente. Então a gente acaba fortalecendo muito mais a adesão quando tudo aquilo que ele faz, né, no rabisco lá, de forma digital ou até analógica, traz para dentro do processo. Porque no final do dia, né, a gente acaba burocratizando tanto processo, que a gente esquece que o vendedor gosta de fazer duas coisas, né? Duas coisas ele gosta. Se relacionar e vender. Então, eu falo assim, cara, preencher a informação acaba sendo muito chato para ele, muito burocrático e acaba tendo muita ruptura. Então, a adesão acaba sendo baixa. Né? Então, se você traz ele para o jogo e mostra propósito, benefício e faz com que ele trabalhe para que você tenha o maior insumo de informações possível para, no final do dia, você entender qual é a melhor estratégia de relacionamento com os meus clientes, é um grande parceiro no teu, né, na tua jornada com a adesão de um CRM, tá bom? E isso traz alguns benefícios para ele, porque ele acaba tendo mais tempo para entender a solução, aprender de negócio, se relacionar, que é o que ele mais gosta. Só que fazer isso de forma única é muito difícil para o vendedor, né? Como é que ele escala isso hoje, né? Como ele consegue fazer 10 contatos num dia da mesma qualidade que quer fazer um para um só? Então, este é um pouco do propósito, se você automatiza a ferramenta, se você consegue unificar todas as ajudas que ele tem para se relacionar dentro da ferramenta, ajuda muito ele no final do dia e ganha mais produtividade, ele ganha mais escala, né? Então ajuda muito ele. Se você mostrar um pouquinho desse propósito, com certeza você vai ter um parceiro gigante para te ajudar a implementar. Com certeza. E você acaba também tendo mais resultados, né? Porque como você falou, quem vai alimentar essas informações, quem vai estar sempre perto da plataforma é o vendedor. Sim, exatamente, né? E um processo bem bacana que você faz com o vendedor é fazer, eu gosto de buscar o senso de pertencimento. Então, se você traz o vendedor para próximo, participa da ideação, faz com que ele observe as necessidades, né? Às vezes, cara, você acha que o mobile é a melhor maneira para ele vender. Nem sempre, né? Primeiro, lembra, né? O cliente tem que comprar assim, depois ele tem que coletar as informações nesse ciclo de compra do cliente e nem sempre é tão fluida como deveria ser. Então a gente sempre idealiza de um jeito
que o vendedor, na verdade, não operaciona aquilo de uma maneira adequada. Então, a gente tem que pensar um pouquinho como é que ele vai andar nessa jornada dele para trazer as informações muito mais simples, né, para que ele consiga ter qualidade das informações. E os inputs que ele tem são muito bacanas, porque ele sabe a realidade da rua. Às vezes a gente nem sempre sabe. Tá? Então, acho que você praticar empatia do vendedor, né, e trazer dentro de casa, e ele tem o calor do cliente também, faz com que você consiga construir um processo sempre oxigenando novas ideias, novas fluidez, e fica muito mais fácil no seu dia a dia. E aí, com certeza, você acaba tendo mais qualidade nas informações, no processo. E lembrando, né? Nunca estanque, né? Sempre dinâmicos. Venda sempre muda. Não dá pra fazer isso uma vez só e achar que foi suficiente. Exato. Legal. André, tô com algumas perguntas aqui. O pessoal realmente sofre um pouquinho, os gestores, para poder engajar seus vendedores no CRM. Vamos ver se a gente consegue ajudá-los. Como cobrar o uso do CRM dos meus vendedores sem dar a impressão de que utilizo a ferramenta para controlá-los? Porque esse é um outro ponto do vendedor, achar que está sendo controlado, né? Essa pergunta é boa. Muitas empresas, muitos projetos CRM são voltados, como falei, né? Muita atividade do vendedor esquece da jornada, né? E para passar de ser obrigação, né, e ser uma tarefa burocrática, né, em vez de eu ficar uma ideia é você, em vez de você monitorar pela atividade que tem que fazer no dia a dia, você tem que fazer 3 reuniões para colher uma assinatura de uma proposta. Sim. Não, mas talvez seja um pouco mais inteligente você falar o seguinte: olha, você está no momento de colher a assinatura do cliente, você já fez isso? Né? Se eu mudar só um pouquinho a ótica da pergunta, ajuda bastante e cai o peso um pouquinho da obrigação no dia, porque eu tenho que fazer ele andar no processo e não cumprir as atividades. E é isso que a gente, se a gente mudar um pouquinho a ótica de como funciona, ajuda muito a quebrar esse tipo de preconceito que o vendedor tem, né? De obrigação, de burocracia, entendeu? Legal. Os meus melhores vendedores são os que têm mais resistência para a atividade do CRM. Esse também é um cenário que parece ser bem comum, pelo que a gente já viu aqui. Sem dúvida. Com as palestras. Porque o cara já acha que tá tendo bons resultados, então ele pensa, não preciso de um CRM. Mas você, como gestor, você vai precisar que ele utilize, senão você não tem todas as informações. Então, como convencer esses vendedores que já têm muitos bons resultados de que o CRM pode ser um potencializador desses resultados? Legal. Primeiro assim, com certeza, os vendedores mais experientes, que conseguem trazer mais vendas, né? E sempre acham que a ferramenta não vai ajudar, só vai atrapalhar esse processo, né? É mais tempo preenchendo papelada, exatamente. Né? Burocracia mesmo. Mas se você mostrar um pouco de propósito para esse vendedor e trazer de novo, trazer ele para fazer a ideação de por que ele trouxe tanta venda, né? Assim, sozinho. Esse processo que você fez fora do CRM, o que a gente pode fazer dentro do CRM e compartilhar com outros para que também os outros possam trazer tanto quanto você trouxe? Sim. Né? E aí começa a ter novos processos tão bons quanto você já tinha idealizado. E por outro lado, esses caras que vendem bem, eles são vaidosos, né, com ele, né? Então, se você usar a vaidade dele para o bem comum de todo mundo, vai ficar muito mais fácil. Com certeza. E ele gosta disso também, porque ele quer compartilhar a ideia, ele quer compartilhar que ele fez uma boa venda. E o método dele também pode ser bom para a tua empresa, e você não está descobrindo isso. Então, traz ele, se você trouxer ele para o jogo e fazer com que ele te ajude a desenhar esse processo bacana, com certeza você tem aí um outro de detrator e começa a passar a ser promotor do teu processo, entendeu? Legal. Bacana. Quais processos posso adotar na implantação do CRM para uma equipe que não tem familiaridade com a tecnologia e tornar esse uso, essa adaptação mais fácil, mais tranquila e mais fluida, né? Não ter fricção ali naquele momento. Então, o que eu gosto as pessoas, os usuários que não usam, ou os vendedores que acabam não usando, eu gosto muito de mostrar o propósito. Então, olha, mostra o propósito, porque a empresa tem que estar muito alinhada com a equipe que vai usar e aquilo que ela precisa, né, de ferramenta. E geralmente as pessoas têm um pouco de medo. O CRM dá um pouquinho de medo porque, puxa, de novo, vou ser controlado, eu não sei fazer isso, é muita informação. Fazer com que eles passem, né, a entender esse propósito. Fazer com que eles desenhem a solução junto contigo. De uma maneira bem simples. Métricas simples, conceitos simples e gatilhos de passagem simples, onde eu tenho
não digo obrigação, mas pré-requisitos que eu estabeleça para que oriente essa equipe que não tem muita maturidade a evoluir dentro da jornada de vendas e do vendedor dentro do CRM, ajuda muito. Né? Então, não queira sair do 0 ao 100, né? Assim, em tão pouco tempo. Faça pequenas evoluções, né? Façam pequenos protótipos, faça uma camada simples para as pessoas. Tem que ser simples. Sim. Muita complexidade a pessoa acaba deixando de lado e não vai fazer. Até quem já tem muita familiaridade, já tem maturidade digital, se for complexo demais, abandona, né? Principalmente como rotina. Exato, né? exato. Ele tem que ser um apoiador. O CRM ele é feito para te dar ganho de produtividade, ele é feito para te dar escala, ele é feito para, no final do dia, fazer um equilíbrio entre você ser mais produtivo e menos operacional. Faz com que ele organize e orquestre a sua jornada por você. Sim. Para que você tenha mais tempo para se relacionar. Sim. Bacana. Como posso garantir que o investimento no CRM não seja um desperdício? Quais barreiras posso mapear e cuidar antes do processo? Nossa, essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro, eu acho que você tem que buscar um bom parceiro de CRM. Um parceiro que não só implante, né? Um parceiro que realmente te ajude a entender o teu processo, tua jornada de vendas e a jornada do vendedor mesmo. E que faça você aprender também. Porque com certeza ele tem outras experiências de outras empresas que pode te agregar, né? Tomar um pouco... em segundo lugar, os usuários. Levar em conta muito a questão dos usuários. No final do dia, a gente idealiza o que a gente quer, nem sempre na ponta é uma realidade de usabilidade. Muita questão de você entender qual plataforma tem para o seu negócio. Então, tem diversas plataformas, umas mais robustas, outras mais simples. E depende muito mesmo do cenário, né? Exatamente. Daquilo que você precisa do teu negócio, né? Uma questão também de escalar isso ao longo do tempo. Então, você vai crescer. Sim. Tomara que você cresça. Então, como é que você, ao longo do tempo, evolui em questão de licenciamento, questão de sustentação disso? Se você pegar essas dicas que eu estou te dando de retroalimentar e oxigenar com novas ideias, novos processos, com certeza o teu processo ao todo tempo vai mudar. Como é que você sustenta isso ao longo do tempo? Questão de mobilidade, questão de ter sustentação e suporte. É muito importante, porque... às vezes o vendedor está na rua, ele tem uma dúvida, nem sempre ele pode recorrer a você. Exato. Né? Então, essas são as principais barreiras que você tem que tomar cuidado, onde estão as armadilhas aí, né? Você vai lá, dá um next, compra, cuidado, hein? Sim. Como é que o teu tamanho da empresa às vezes não suporta esse tipo de soluções mais simples, Sim. ou você vai comprar uma solução muito robusta, você fica engessado. Sim. Então, você tem que achar o equilíbrio correto para o teu negócio. Legal. Tá bom? Minha equipe de vendas... é mais um problema que temos com o CRM. Okay. Minha equipe de vendas encara nosso CRM como um sistema para ser usado por obrigação, como a gente já falou, assim como outros sistemas que nós utilizamos também. Eles acabam preenchendo, eles preenchem as informações, mas preenchem da forma que for mais fácil, então fica informação incompleta, não é alimentado da maneira correta. Então ele não tem histórico de cliente, não tem relatório confiável, não tem... O CRM está lá, mas não está muito, na verdade. Virou uma máquina de escrever digital, na verdade. Quase. Isso. Como transmitir essa cultura de CRM para a equipe? Legal. Tudo bem, tá, você já usa, mas como realmente garantir que você está usando de uma maneira correta, né? Então, eu acho, de novo, tem que mostrar um pouco do propósito. Sim. Né? Dado por dado, não vale nada. E dado é o teu maior bem da empresa. Sim. Se você não tem uma certa inteligência ou não tem uma certa um olhar para a qualidade da informação que tem lá, não serve para nada. Né? E, de novo, fica pior do que a burocracia, então, né? Que você vai gastar tempo, não vai servir para nada. Vai ter resultado. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho bacana é você definir quais são os critérios de qualidade de dados que você precisa. Né? todo CRM tem um monte de campo, que às vezes é até desnecessário, e só cria lá, preencher para preencher. Né? Então, identifica quais são realmente a qualidade das informações que você precisa, quais são realmente as informações que você precisa para o teu negócio, relevante ou não, e define um critério de passagem dessas informações, né, de qualidade delas dentro. Aquilo que precisa ser, aquilo que é commodity, né, cadastro, que é muito chato, cara, traz automático para ele, né,
foque nos dados relevantes, mas mostre para os vendedores qual é o propósito daquela informação. Por exemplo, esses dias eu estava com a minha equipe e a gente estava com uma ação lá, a pessoa falou assim, mas os motivos tem muito lost nos meus leads lá, por exemplo, né? Uhum. Aí eu ponho isso lá na linha de tempo do cliente? Eu falei, claro que põe. Sabe por quê? Porque no dia que na hora que você for reengajar, você já fez metade do trabalho. Sim, e você já sabe aonde que ele foi perdido ali, E aí você não precisa partir do zero, você já partir da metade, porque já teve um relacionamento com ele. Sim. E é legal mostrar isso, porque você, no fundo, você gera valor para o cliente. Fala, poxa, ok, não queria naquele momento, mas agora, poxa, o cara retomou comigo, é bacana, entendeu? No final do dia você quer mostrar valor para o cliente. Claro. Né? E o vendedor vai transmitir esse valor. Então, se você cuidar da qualidade, dos critérios de informação que você quer trazer para o CRM e como ele vai preencher isso, fica muito mais fácil. E nesse caso a gente pode até pensar num treinamento muito específico para esse tipo de critério, né? Sem dúvida, sem dúvida. Colocar as coisas por colocar lá não basta. Não esqueça, o CRM não resolve a tua vida comercial. Não vai resolver, gente. Plataforma pela plataforma sozinha. Exato. Então, você tem que levar em conta um pouco da cultura da empresa, cultura da tua equipe, propósito, né? Como que a complexidade do teu negócio, inclusive, que tipo de informação na ponta é necessária para tomar a decisão do próprio vendedor. Então, de novo, né, gente, chama junto. O vendedor tem que estar junto contigo lá para desenhar esse processo e para fazer com que ele seja mais fluido para ele. Se for fluido para ele, com certeza você vai ter um bom resultado na ponta. Sim, e acaba sendo um ciclo, né? Ele usa, vê valor e isso faz com que ele use mais, né? Então, eu vou te falar assim, olha, eu já tive exemplos de os meus maiores detratores são os meus maiores promotores. Ah, é? Com certeza, porque viu valor. Sim. Viu valor. Ele prefere, em vez de estar numa agendinha lá escrita, a informação na mão para ele é muito mais fácil, muito mais simples, entendeu? Então ele consegue ver valor sem ter muito esforço de ficar lá dando treinamento. Mas você a todo tempo tem que ficar incentivando o propósito. Acho que está muito ligado ao porquê daquilo, por que a gente precisa dar informação, por que a gente precisa do contato com o cliente, por que a gente precisa se relacionar com o cliente. Então, isso faz com que você tenha um certo engajamento por natureza. Tá bom? Legal. Quais pontos eu devo considerar ao procurar um CRM para minha área comercial? Pensando em funcionalidade, suporte, praticidade, você já deu algumas dicas, né? Mas existem muitas opções no mercado e a gente precisa saber filtrar. Com certeza. Então, quais são os critérios que você considera assim cruciais na hora de pensar no Legal. Tem diversos CRMs no mercado. Já vi CRM robusto, simples, até por WhatsApp, já vi CRM por aí. Mas você tem que entender aquele que está muito relacionado ao seu negócio e aquilo que você precisa. Então, se você precisa melhorar o teu engajamento, tem CRMs que são mais fortes no engajamento, outros mais fortes na adesão, outros mais fortes no controle. Então, vai muito da robustez que você precisa para o teu negócio. Né? Cuidado, né? Na minha avaliação, nenhum CRM faz tudo. Cada CRM tem um ponto forte e seus pontos fracos. Leve em conta também a questão do seu crescimento. Né? Que ferramenta que é mais adequada para a cultura da tua empresa, para o teu tipo de negócio. Se você tem um negócio mais simples, que não tem muita variação de negociação, de evolução de relação com o cliente, busque os mais simples, né? Busque os mais commodities no mercado. Se você se precisa de uma certa customização, se precisa de um certo apoio, suporte, busque os mais robustos. Então, ir com parceiros que realmente te ajudem a evoluir com a ferramenta. Legal. Tá bom? Bacana. E por último, a nossa última pergunta, qual a sua opinião sobre incentivar o uso de CRM em troca de benefícios diferenciados? Por exemplo, aumentar tantos % na comissão para o vendedor preencher corretamente o CRM, ou algum bônus. O que você pensa sobre isso? Eu acho fantástico. Na verdade, né? Para mim, essa é a melhor maneira de você, além daquilo tudo que eu falei, engajar a utilização. Mas eu vou te falar que não é só dar bônus de comissão, não. Eu, gravo um vídeo com o relato do vendedor que mais fez vendas no CRM. Legal. Põe uma plaquinha lá, o CRM do mês lá, entendeu? Que é o cara que mais utilizou. Exatamente. Também, né? Nossa, é o que ele mais quer. Faz uma reunião de comitê lá e põe ele para falar
das vantagens que ele entendeu e como ele usou isso em campo, que melhorias que ele pode trazer para dentro da empresa, enfim. Nossa, eu sou mega fanático por esse tipo de modelo, entendeu? Porque a gente tem que valorizar o vendedor que está lá, né? Poxa, ele sabe quais são as dores, ele sabe exatamente, e quando ele vê valor, de novo, ele sai de detrator, né? Porque não vai querer usar para um baita promotor. Ah, bacana. Ó, vou deixar agora a câmera para vocês, se você tiver mais alguma dica. A gente acabou com as perguntas aqui, mas se tiver mais alguma dica de como colocar realmente os vendedores para ressignificar o CRM, fique à vontade. Legal, Estamos legal. aqui, já tem vários gestores aí com certeza esperando pelas mais dicas, né, do que a gente já teve. Legal. Então, assim, eu tenho algumas provocações, né? Primeiro, você muda um pouquinho o modelo comercial que você tem hoje, não para ficar olhando para a primeira venda. Ela é importante, bacana, mas cuide de todo o relacionamento que tem com o teu cliente, né? Olha o seu lifetime value do cliente, né? Olha exatamente, às vezes pequenas entradas fazem te dar grandes volumes de vendas ao longo do tempo. E aí o CRM te ajuda a movimentar isso e trazer grandes vendas de upsell, cross-sell e aumentar a tua base. Faça exatamente, deixe simples a jornada, bem simples. Quanto mais simples, melhor. Mais automação, mais produtividade, mais escala e mais conversão. Então, quanto mais você deixar automatizado a ponta, mais tempo só para relacionamento. Sim. Tá? Integra de fato as áreas de marketing, vendas, serviços, retenção, para que todo mundo tenha exatamente uma cultura voltada para relacionamento com o cliente. CRM não limitado à venda, hein? CRM é toda a jornada de venda. Então, esse é o maior erro que geralmente as empresas fazem para CRM. Então, olha a jornada como um todo. E a gente, ao longo do tempo, isso já é fato, nós vamos ter um grande problema com dados. A gente tem uma enxurrada de apps, de sistemas e uma explosão gigantesca de informação de dados. E quem não se preparar para isso vai estar morto nos próximos anos. O CRM, quem ainda não se atentou a isso, é um primeiro passo, no mínimo, para organizar essa enxurrada de informação. Porque, no mínimo, você consegue categorizar, consegue entender os hábitos, o consumo do cliente e consegue te ajudar, de novo, a se organizar para ter a melhor estratégia no final do dia, para que você possa converter mais, trazer mais lucro para a tua empresa e deixar teu cliente mais feliz. Bacana. Bom, muitíssimo obrigada, André, pelas dicas. Obrigado, né? Obrigado a vocês. Pessoal, a gente ainda tem... Bom, a gente já está no último dia, então a gente já está no finalzinho, aí nos 45 do segundo tempo, mas a gente ainda tem palestra que vai rolar hoje à tarde, então não percam e fiquem com a gente, tá bom? Tchau, tchau.